Nas aulas anteriores, nós colocamos para você um material em PDF com as definições iniciais sobre Data Science e Machine Learning, temas que abordaremos agora no mini projeto deste capítulo. Mas, pela minha experiência aqui na DSA, eu já ministro aulas aqui desde 2016, eu tenho certeza que só com a definição não deve ter sido suficiente para você compreender bem o que é Machine Learning. Você conseguiria explicar agora o que é Machine Learning de forma bem didática? Você, está aí do outro lado do vídeo, conseguiria? Talvez com a definição da aula anterior não tenha sido suficiente, não é? Então eu quero trazer para você uma explicação bastante didática, objetiva, direta, porque eu quero que você entenda claramente o que é o aprendizado de máquina, para que daqui a pouco, então, possamos trabalhar no mini projeto 6. Tem uma outra questão importante. Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial. Então, o que eu vou explicar agora para você, o mesmo raciocínio se aplica a modelos avançados de IA. Então, aproveite o conhecimento que eu vou trazer a partir de agora. Esqueça a linguagem Python por alguns instantes e procure focar na compreensão do conceito. Desligue o celular, saia do TikTok e, por gentileza, me acompanhe. Vamos lá. Considere os seguintes dados, hein? Tenho ali preço da casa, tenho um ID, tamanho em metros quadrados. Fui buscar dados históricos. Então, por exemplo, a casa de ID 1, casa 1, tem 150 metros quadrados, foi vendida por R$200 mil. Fui buscar outro exemplo. Casa 2, tem 135 metros quadrados, foi vendida por R$176 mil. São dados históricos, né? Qualquer imobiliária tem esse tipo de dado. Você buscar no mercado, você vai encontrar esse tipo de dado e assim por diante. Pois bem, imagine uma empresa que gostaria de prever o preço da casa. Então, para a casa 3, eu tenho tamanho, 164 metros quadrados, eu quero prever o preço. E agora? Bom, é aí que entra o aprendizado de máquina. Eu vou usar dados históricos para construir um modelo que explique o relacionamento entre os dados. Se eu conseguir criar esse modelo, eu então pego o tamanho da casa 3, alimento o modelo, ele vai entregar a previsão, que é exatamente o preço. Continue acompanhando junto comigo. O que eu preciso, portanto? Eu preciso de uma função matemática que explique o relacionamento. Do lado esquerdo, eu tenho o preço da casa, que é o y, que é a minha variável de saída. Do lado direito, eu tenho x, representando variáveis de entrada. O f é uma função matemática. Eu pergunto para você agora, atenção. Você conhece alguma função, alguma equação matemática que explique o relacionamento entre tamanho da casa e preço? Conhece alguma equação? Se você conhecer, tudo bem, nenhum problema. É só você usar a equação, pode então fechar o computador, acabou. Não é necessário aprender Machine Learning. A questão é, na grande maioria dos casos, não existe uma função matemática pronta que explique o relacionamento, até porque os dados são muito variados, não é? Então, se eu já tivesse uma função matemática, era só usá-la. Como nós temos, né, várias funções que explicam vários relacionamentos. Para esses dados, nós não temos uma função que explique. É por isso que eu preciso treinar um algoritmo. Vamos então definir x e y. Primeiro passo é você definir as variáveis. X representa a variável de entrada, também chamada de variável independente, preditora ou atributo. Em nosso caso, é o tamanho em metros quadrados, porque não usamos ID como variável de entrada. E aí eu já sei a sua pergunta, instrutor, por que não usa o ID? Porque o ID é uma identificação, não tem informação intrínseca. Ou seja, não há informação útil no ID, é somente identificação. Casa 1, 2, 3, etc. Poderia ser número 1, 2, 3, poderia ser número 1000, 1001, 1002. É só identificação. Normalmente não usamos ID como variável de entrada. Eu fiz questão de colocar o ID aqui exatamente para explicar o conceito para você. Y representa a variável de saída, também chamada de variável dependente, alvo ou target. Então, o primeiro passo é definir as variáveis. Adivinha quem faz isso? Você. Sim, parabéns, acabou de ganhar mais uma atribuição para o seu dia a dia. Vai trabalhar em um projeto Data Science? Você vai buscar os dados para resolver um problema de negócio.
Você vai definir quais são os atributos de entrada, qual é a variável de saída e assim por diante. Outra pergunta que você poderia fazer aqui: posso ter mais de uma variável de saída? Sim, você pode. Neste caso, você aplicaria, por exemplo, uma regressão multitarget, mas isso está totalmente fora do escopo desse trabalho. Você encontra em outros cursos aqui mesmo na DSA. Passo número 2, definir o algoritmo. Então vamos lá agora, atenção, hein? O próximo passo é escolher um algoritmo que seja capaz de encontrar a função f. Normalmente, experimentamos diferentes algoritmos em um projeto de Data Science. Vamos considerar como exemplo a regressão linear simples com a sua bela equação, y igual a mais bx. Vamos definir esses elementos. A e b são chamados de coeficientes ou parâmetros. Isso é o que o algoritmo vai aprender durante o treinamento. Então, olha agora a magia acontecendo. Olha para a equação ali, y igual a mais bx. Se eu buscar dados históricos, eu terei o valor de x? Sim, está lá em cima, valor da casa 1, da casa 2. Eu terei valor de y? Sim, olha lá, preço da casa 1, preço da casa 2. Então, olha a mágica. Se eu pegar os dados históricos e eu treinar o algoritmo que tem essa equação, o que ele vai aprender? Os valores de A e B, que são os coeficientes, que são os parâmetros. Cada algoritmo estabelece diferentes níveis de equação. Isso aqui é o mais simples possível, que é a regressão linear simples. E eu tenho coisas extremamente avançadas, como arquitetura de transformadores, por exemplo, para construir LLMs. Continue comigo. Ou seja, em termos simples, f de x nada mais é do que um conjunto de parâmetros que explica a relação de x com y. Você sabe previamente quais são os valores de A e B? Olha para a tabela ali em cima. Tem alguma coisa de A e B ali? Absolutamente não. Eu tenho x e y, mas A e B eu não sei ainda. É por isso que eu preciso treinar o algoritmo de aprendizado de máquina. Com o quê? Com os dados históricos. Em Machine Learning, nunca saberemos o valor exato de f de x, hein? O que Machine Learning nos dá é uma aproximação. Nosso trabalho é criar a melhor aproximação possível. E isso é o que fazemos em um projeto típico de Data Science com as muitas técnicas e estratégias disponíveis. Nós nunca saberemos qual é a função exata. E tudo bem, não precisa. Se eu tiver uma aproximação com uma performance de 95% de precisão, isso já não é suficiente para prever o preço da casa dado uma margem de erro? Sim, isso é ótimo, é melhor do que nada, inclusive, né? Então nós nunca teremos a função f de x exata, o que eu terei uma aproximação. E como eu terei isso? Através do treinamento do algoritmo. E aí eu continuo o raciocínio no próximo vídeo. Até lá!